Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos nossos Weekly Thoughts, um espaço, como sabem, dedicado aos embaixadores, conselheiros e membros da Brands Community. E hoje volto a ter o prazer de contar com o contributo de Artur Martins. Ele é Senior Vice President Global Chief Brand Officer and Chief Experience Officer na Kia Corp. E eu, se não me engano, ele está a juntar-se a nós a partir, nesta altura, da Coreia do Sul. Em que cidade em concreto, Artur? Bom dia, bem-vindo. Para mim, boa tarde, estou em Seul. Estás em Seul, não é? Estou em Mais Seul. uma vez, é um prazer contar com a tua colaboração e a tua participação nestes nossos pensamentos em voz alta e neste episódio, devido também àquilo que é o atual contexto de guerra na Europa, acho que é interessante trazermos aqui o teu olhar sobre este momento da economia mundial e aqui um bocadinho do ponto de vista de negócio, quais são os desafios e também de um modo geral, como é que estás a observar a partir de Seul, da Coreia do Sul, tudo aquilo que está a acontecer aqui na Europa e os impactos que isto pode ter na economia internacional. Agora tenho a começar a falar inglês, estou acostumado. Também podes, o canal é bilingue. Não. Muito prazer também estar aqui novamente e prazer em ver-te. Portanto, a situação é complicadíssima no sentido de que ainda não saímos da pandemia e já estamos basicamente no meio de outra crise. O setor automóvel, curiosamente, não se viu muito afetado pelo Covid. No início foi complicado adaptar-nos e tivemos que encontrar soluções para continuar a dar serviço aos clientes e poder vender. Portanto, digitalizámos o negócio basicamente em 2 anos, algo que possivelmente aconteceria de uma forma natural em 10, mas a situação da guerra na Europa está a complicar a economia de uma forma significativa. Temos um problema grande na indústria, que é a falta de microchips. É uma situação que já se vem a arrastar mais ou menos há um ano, que está a limitar a produção, a nossa produção em alguns mercados. Alguns mercados vêm-se muito afetados com isso, e problemas logísticos também que já vinham a acumular há algum tempo, gerados também pelo Covid. Portanto, a situação económica é preocupante e está a levar a situações extremas onde temos clientes à espera de carros em mais de um ano e efetivamente não é uma situação óptima para o negócio e não sabemos quanto tempo é que isto se vai arrastar e quais são os impactos futuros. E de que forma é que vocês estão a pensar contornar o assunto? Porque, no fundo, essa é a grande questão, não é? Como é que, perante este cenário, o vosso setor pode reagir? Uma coisa que está a acontecer no setor e que muitas marcas, inclusive o nosso grupo, está a equacionar, é localizar muito mais a produção de determinado tipo de componentes. Isso permite-nos, de uma forma, estarmos um bocado mais soltos na situação de supply chain, portanto, transportes. A China, por exemplo, está bloqueada. Algumas das cidades na China estiveram mais de 60 dias completamente em lockdown. Portanto, determinado tipo de produtos que vêm da China nós estivemos completamente limitados em termos de produção. E eu acho que não só para o nosso setor, mas em geral, muitos outros setores vão reequacionar o mercado global do ponto de vista de produzir determinado tipo de elementos ali e depois transportar para outro mercado, não só de um ponto de vista logístico, mas também de um ponto de vista das tensões económicas entre os países e, de alguma forma, como o mercado livre e os produtos, a facilidade de produtos de entrarem num país ou noutro, o que é que vai acontecer com isto no futuro. Portanto, há muita incertidumbre do ponto de vista desses elementos e a única forma de evitar que no futuro tenhamos alguns dos problemas e nos vejamos em situações que nos estamos a ver hoje em dia é localizar muito mais a nossa produção. Artur, e tu que estás desse lado do mundo, que és português, como é que vês esta guerra também na Europa, enquanto cidadão também deste velho continente? Como é que tu estás a sentir também tudo isto? Eu vivo num país que é dos poucos países do mundo que continua em guerra. Ou seja, a Coreia do Sul oficialmente está em guerra com a Coreia do Norte. Né? Portanto, eu recordo das primeiras vezes que vi a Coreia, quando eles faziam estes ensaios de mísseis e na altura, inclusivamente, alguns ensaios nucleares,
que eu estava sempre a pensar, bem, isto é uma loucura, não é? Eu estou num país que pode ser atacado. Depois de estar aqui a viver há 3 anos e trabalhar há 8 anos na empresa, aqui ninguém liga, não é? Nós tivemos uma série de lançamentos de mísseis na Coreia do Norte e agora a Coreia do Sul, com os Estados Unidos em testes e tudo isso, e não se fala nisso, as pessoas nem pensam nisso, não é? Portanto, a guerra aqui, vista deste ponto de vista, é curioso, mas as pessoas não estão tão preocupadas ou não estão tão sensibilizadas para a situação pela própria situação que nós temos na Coreia do Sul. Obviamente, eu sou europeu e sou português, eu acho que estamos todos numa situação quase de estupefação e de não sabermos o que é que fazemos, como é que é possível no século XXI estarmos numa situação destas e mais na Europa. Eu acho que há o impacto direto às pessoas, a quantidade de refugiados que nós vimos, não só para a Polónia, mas outros países, inclusivamente em Portugal, como a vida de pessoas normais como nós se vêem destruídas de um dia para o outro, que não têm casa, que não têm trabalho, que não têm onde ir. Quer dizer, eu não consigo projetar o que é que isso é e muitas vezes penso na minha própria família e o que é que me aconteceria. E é muito difícil de nós projetarmos o que é estar numa situação assim. Aquilo que eu espero é que isto se resolva rapidamente e que possamos ter uma vida mais normal, porque isto não é uma situação normal e não é uma situação que queremos prolongar. Por exemplo, nós vemos-se afetados nas viagens. Eu agora viajei para Portugal há 2 meses e nós não podemos viajar sobre a Rússia, portanto sobrevoamos a China e depois fazemos uma série de mudanças de rota para chegar à Europa. Esse é outro impacto da guerra que muitas vezes as pessoas também não têm essa noção, sim. Não é? São 2h30 de voo mais daqui para a Europa. Ou seja, quer dizer, eu não vou comparar as complicações que eu tenho com a complicação que as pessoas têm que vivem que estão diretamente impactadas pela guerra, longe de mim qualquer tipo desse tipo de comparações, mas a realidade é que o impacto da guerra vai bem para lá daquilo que é óbvio. As viagens estão caríssimas e é muito mais difícil encontrar voos, a situação logística que eu mencionava anteriormente. Portanto, o mundo está muito mais complicado do que aquilo que era antes desta guerra e antes do Covid, e sinceramente eu não sou mágico para saber o que é que vai acontecer depois, mas eu acho que é uma situação preocupante para o mundo inteiro. Gere-se muito mais, e principalmente as pessoas que têm aqui posições de liderança, gere-se um bocadinho também com quase que à beira de um ataque de nervos, não é? Com esta situação. Sim, ou seja, principalmente a situação do Covid foi extremamente complicada, de como é que gerimos as equipes, como é que asseguramos que as pessoas que têm uma situação estável, porque mandar toda a gente para casa também foi uma situação complicada. Não todas as pessoas têm condições em casa para trabalhar desde casa, seja a ligação à internet, um espaço onde podem trabalhar. E depois nós vimos, de alguma forma, muito mais quase incluídos na vida social e pessoal das pessoas, não é? Porque de repente estávamos a ter uma reunião, passava aos filhos, ou passava ao cão, ou passava ao gato, ou alguém se tinha que levantar porque aconteceu uma situação qualquer. Portanto, em geral, isto complicou a vida de muita gente. Aqui em Seul estamos a voltar ao trabalho de uma forma mais normal, que também não é fácil, porque há muitas pessoas que entendem a possibilidade de trabalhar desde casa como algo que ajuda esse balanço entre a vida de trabalho e a vida pessoal. E agora estamos à espera que toda a gente volte ao normal, todos contentes que voltamos para o escritório, e não obrigatoriamente toda a gente está contente de voltar para o escritório. Portanto, como encontrar este equilíbrio da situação que tivemos e da situação que vamos ter agora no futuro, isto é um grande desafio, principalmente do ponto de vista de como é que vamos gerir as nossas equipes e como é que agora também com esta situação de mercado, não é? Portanto, tem sido permanentemente desafiante gerir nestes últimos anos, não é? Vivemos num momento completamente imprevisível. Portanto, a história do Covid era completamente imprevisível, a história desta guerra é completamente imprevisível. O Covid ainda não acabou, atenção.
ainda não acabou e ainda temos impactos grandes, como aquilo que eu estava a mencionar anteriormente em relação à China, e é um desafio muito grande. Eu acho que a liderança também se vê bem em momentos difíceis, não é? Porque liderar em momentos fáceis, toda a gente pode liderar. Eu acho que nós temos feito uma ginástica enorme para conseguir que as pessoas se mantenham motivadas, para conseguir que o negócio se mantenha a níveis aceitáveis, para conseguir manter as nossas equipas a funcionar em pleno ou pelo menos numa situação estável, servir os nossos consumidores e tudo isso e manobrar todos estes pratos no ar ao mesmo tempo não é nada fácil. Arthur, portanto, convém de alguma maneira que o líder tenha aqui, se calhar, ele próprio que faça também um esforço, um grande exercício para se manter calmo e próximo das equipas, não é? Para que isto seja muito mais fácil de gerir no dia a dia. Muito obrigada pelo teu contributo, muito obrigada pela visão que nos trazes também a partir de Seul, de todo este momento, todo este contexto internacional, com a guerra e com o impacto que esta guerra está a ter naquilo que é o desenvolvimento da economia. E agora, não sei se queres deixar aqui alguma sugestão, nós terminamos, como sabes, sempre com uma partilha de algo de cultura ou lazer para inspirar também a nossa comunidade. O que gostarias de sugerir? Eu como estou fechado em Seul, o que eu gostava de sugerir era ir para Portugal, portanto... Querias vir até Sesimbra, não era? Exatamente, ou seja, eu costumo dizer que desde que o Covid começou, o meu bucket list diminuiu, e o meu baseline é beber uma sangria no Meco, olhar para o mar, que eu tenho imensas saudades, e eu estou mesmo no very basic neste momento, e obviamente eu estou numa situação muito particular, portanto... Nem é só uma recomendação, é aquilo que eu desejo para mim neste momento. Eu estou desejoso de férias. Portanto, no fundo é dar uma espreitadela, por exemplo, na nossa série Sustainable Destination, que mostra Portugal no seu melhor em projetos sustentáveis e viajar pelo nosso país e aproveitar aquilo que a nossa natureza nos dá. Arthur, muito obrigada, um grande beijinho a partir de Lisboa para Seul. Para ti é boa tarde, para nós aqui está o dia a começar. É esta diferença também horária que muitas vezes faz com que estes comentários não sejam tão frequentes, não é? Não é fácil conciliar estas agendas. Um beijinho grande, fica bem mais uma vez, obrigada. Obrigado. Deus, um beijinho, obrigado. Quanto a si, já sabe, deve continuar a acompanhar o nosso Empower Brands Channel, continuar a seguir também aqui os nossos conteúdos de excelência, ativa as notificações, fica a par de todas as estreias. E muito obrigada, nunca é demais agradecer a sua preferência.